Hoje eu vou trazer uma temática para vocês que é sobre indenizações. Eu acho que é muito pouco falado, mostrado, divulgado o valor de indenizações aqui no nosso Brasilzão. Então eu vou trazer alguns casos aqui agora para o canal para vocês terem noção de quanto quantificam certas coisas. E o primeiro caso que eu já venho trazer é um caso para impactar, que é um caso envolvendo assédio sexual. Quanto que você aí, deixa aqui nos comentários, acha que a justiça dá de condenação em casos de assédio sexual? Claro, varia muito de tribunal para tribunal, do que aconteceu e tudo mais. Só que com os casos que eu vou trazer aqui, que são dois, dá pra gente começar a ter uma ideia de como é complicada a quantificação e, na minha opinião, errada a quantificação de indenização no Brasil. Dos dois casos, vou começar por esse daqui, que ambos os casos estão aqui no Migalhas, e olhem que absurdo que foi esse caso aqui. Empresa indenizará mulher após chefe se exibir nu e pedir favores sexuais. Só pela manchete a gente já vê que é um caso totalmente absurdo, né? TRT da 15ª região, ou seja, então Tribunal Regional do Trabalho, é um caso trabalhista, condenou a empresa a indenizar açougueira em R$10 mil por danos morais após chefe se exibir nu. Algo super normal, né, pessoal, no nosso dia de trabalho. Você vai lá trabalhar e seu chefe aparece pelado na sua frente. Enviar fotos íntimas e pedir favores sexuais. Para a 4ª Câmara, a empresa se omitiu diante dos abusos, manteve o agressor no cargo e falhou em garantir um ambiente de trabalho saudável. Ou seja, além de tudo, a vítima, essa trabalhadora, ela provavelmente contou o que estava acontecendo dentro da empresa e ninguém fez nada. E é por isso, justamente por isso, e aliás, também por isso, que a empresa é responsável nesse tipo de caso. Não é só o agressor que responde, é a empresa também pela omissão e porque a empresa também tem responsabilidade sobre, em regra, os seus funcionários, os atos dos seus funcionários. O vínculo com a empregadora durou menos de 5 meses e nesse período, por ao menos 2 meses consecutivos, a trabalhadora foi assediada sexualmente pelo encarregado do setor de onde atuava como açougueira. Segundo os autos, no momento em que estava sozinha, ele a convidava insistentemente para realizar atos libidinosos e pedir favores sexuais. Chegou a se expor nu, enviou fotos íntimas pelo WhatsApp, além de fazer ligações e enviar mensagens com conteúdo ofensivo. Diante da recusa da trabalhadora, o agressor passou a tratá-la com rigor excessivo, com ofensas verbais e ameaças de dispensa. Em abril de 2024, ela foi demitida sem justa causa. Ou seja, além de tudo, de sofrer tudo isso que ela relata aqui, ela ainda foi demitida sem justa causa. Mandaram ela embora em vez de mandarem o agressor, que provavelmente é alguém que era muito bem relacionado lá na empresa, já tinha muito tempo de casa e aquelas coisas que a gente sabe como funciona. Infelizmente, né, aconteceu o que aconteceu, que é um absurdo. Agora, eu relatei tudo isso daqui para vocês. Vão imaginando, vão deixando aqui nos comentários qual o valor que você entende que essa mulher, por tudo que ela passou, ela merecia receber de indenização por danos morais. Por ter visto do nada, o chefe dela pelado ter aparecido na frente dela, por ter recebido um monte de nude que ela não pediu, por em momentos que ela estava sozinha lá na empresa, ela ter sido assediada por esse cara e provavelmente muito mais coisas que a gente não sabe. Quanto vocês acham que vale uma indenização dessa? Essa indenização, nesse caso, foi concedida, vou mostrar aqui para vocês, no valor de R$10 mil. R$10 mil. Que a empresa, tá? Que a empresa teve que pagar. Então, a justiça entendeu que essa trabalhadora, por sofrer tudo isso, a empresa deveria pagar uma indenização de R$10 mil. Esse é o preço
para esse caso, né, para quem julgou esse caso, que vale um assédio sexual passar por tudo isso dentro da empresa. Claro, essa trabalhadora, ela ainda pode também processar esse cara que assediou ela, tanto criminalmente quanto civilmente também, pedindo indenização por danos morais e outros prejuízos eventualmente que ela sofreu. Tudo bem, independente dela poder processar esse cara e ele ser processado de repente receber uma condenação por danos morais num valor maior, eu acho que R$10 mil nessa condenar a empresa, ela avisou que estava passando por tudo isso, a empresa não fez nada, pelo contrário, ainda mandou ela embora depois. Eu acho uma piada você falar que o preço disso é R$10 mil. Muitas vezes eu acho que isso, apesar do dano moral ter um caráter de desincentivar, ou seja, eu estou te condenando em danos morais para dor no seu bolso e para que isso não se repita. Só que você colocar um valor disso de R$10 mil, eu não acho que é suficiente para a gente dizer que não vai se repetir. Muitas vezes, às vezes, pode até ser um fator de incentivar a repetir. Da pessoa, só R$10 mil para eu poder assediar aquela mulher lá, deixa eu fazer as contas aqui, acho que vale a pena. Então eu acho um absurdo. E olhem só, né, como eu falei para vocês, que existem decisões muito discrepantes dentro do nosso judiciário. Vocês viram esse caso, que é um caso absurdo, simplesmente absurdo, que eu trouxe aqui para vocês, que a indenização contra a empresa foi de R$10 mil. Agora, olhem esse caso aqui, também contra a empresa. Nesse caso, um posto de gasolina. Posto indenizará por impor legging e permitir assédio contra frentista. Então a gente está acostumado, principalmente aqui em São Paulo, né? Os postos de gasolina, muito comum ter frentistas que usam calça leg, aquelas calças mais apertadas e tal, e a gente sabe que é para tentar atrair um público masculino para dentro do posto, aquela coisa toda. O posto de gasolina foi condenado ao pagamento de R$ 23.240, ou seja, mais que o dobro do caso que a gente acabou de ver. Por danos extrapatrimoniais, a frentista é obrigada a usar calça legging no ambiente de trabalho e submetida a cantadas, constrangimentos e assédio. A sentença foi proferida pelo juiz de direito Gustavo Deites, da segunda vara do trabalho de Santos, que reconheceu a prática de assédio sexual, abuso do poder diretivo e coação por parte do empregador. Então, aqui nesse caso, resumindo para vocês, não vou ler a matéria inteira, mas eles entenderam que era abusivo eles impor as mulheres usar calça legging, no caso essa trabalhadora em específico, que foi quem entrou com a ação. Também reconheceram o assédio dos motoristas que frequentavam lá, principalmente caminhoneiros, e o dono do posto não fazia nada, pelo contrário, ela registrou também episódios de assédio do dono do posto, do próprio dono do posto, então era assédio de todo lado. Apesar de ser grave também esse caso aqui, esse segundo caso do posto de gasolina, na minha opinião, não é tão grave quanto o primeiro caso que eu trouxe aqui, onde chegou a ter, de fato, uma exposição do chefe pelado, como a gente viu. Total absurdo. E nesse segundo caso, apesar de ser horrível também, teve condenação nesse valor de R$ 23 mil. E olha só, no final do julgamento, os desembargadores ainda falaram que esse valor de R$ 23 mil era pouco. Eles só deram o valor de R$ 23 mil, aliás, se limitaram aos R$ 23 mil, porque foi o que o advogado pediu na ação. E o juiz ele não pode dar um valor maior do que o advogado está pedindo no processo. Então, por exemplo, se ele pediu 23 mil, o juiz não pode só porque ele quer dar 50 mil, porque ele acha que vale 50 mil aquela indenização. Não, o teto sempre vai ser o valor que o advogado pede dentro do processo. E esses valores muitas vezes são baixos justamente porque a gente sabe que o nosso judiciário não tem o costume de dar indenização em valores altos. Então, por isso que até às vezes não se pede um valor maior. Então, para a gente ver como existe diferença dentro do nosso próprio judiciário, como
Num determinado julgamento, vão dar lá 10 mil reais por um caso que foi muito mais grave. Num outro, que também é grave, mas menos que o primeiro, deram 23 mil e falaram que é pouco ainda. Não sei vocês, mas eu fico revoltado de ver esse tipo de coisa. Deixa aqui no comentário qual que é a opinião de vocês. Eu vou trazer mais casos desses sobre indenizações, porque eu acho que as pessoas precisam saber da realidade do que acontece, de quanto estão quantificando as coisas no nosso judiciário, porque tem muita coisa que é piada, como, por exemplo, esse primeiro caso que eu trouxe aqui. E se você gostou desse vídeo, achou legal, quer ver mais temática como essa, deixa o like aqui, curte, deixa nos comentários também outros assuntos que estão acontecendo, vocês gostariam que eu trouxesse aqui para o canal, que eu comentasse, vou ler todos, vou trazer aqui para o canal. Se inscreve se está curtindo os vídeos e a gente se vê no próximo vídeo.